Eu queria falar um pouquinho mais sobre o pré-candidato Joaquim Barbosa, né? A presidência ainda não é oficial, mas a cúpula do PSB, viu, Vera, Andreasa e Madu, anda bastante animada com o último Datafolha, né? A legenda quer tornar Barbosa mais conhecido no interior do país e, mesmo sem ter a certeza se ele será ou não candidato, já começou a divulgar a trajetória do ex-ministro do Supremo para a população de cidades pequenas. Integrantes do partido já estão distribuindo pelas redes sociais e o WhatsApp um vídeo contando a história pessoal e a trajetória profissional de Joaquim Barbosa. Se a candidatura for confirmada, o PSB pretende organizar uma agenda de viagens para ele em cidades chaves do interior e também entrevistas às rádios locais. Esse calendário de viagens será discutido em reunião da direção nacional do PSB, que será realizada na próxima quinta-feira. Joaquim Barbosa deve participar do encontro. Só lembrando que o ex-presidente do Supremo não apareceu, a gente falou muito ontem aqui, no último Datafolha, em terceiro lugar, oscilando aí entre 8% e 10% das intenções de voto. Então começo com você esse tema, Andreasa. A gente já falou aqui rapidamente também do Joaquim Barbosa, mas dentro de um outro contexto, né? Acho que a gente podia falar um pouquinho da possível candidatura. Já dá para cravar que ele será candidato? O que você acha? Não dá para cravar que ele será candidato ainda. Em função daquilo que, aliás, já falamos bastante aqui, da natureza do PSB. O sujeito deve estar avaliando onde se filiou e quais são as consequências dessa filiação de uma candidatura por um partido que, a meu ver, não é capaz de entregar para ele tudo quanto promete. É um partido que é rachado, tem várias correntes e por aí vai. Mas a decisão cada vez mais é dele. Por mais que o partido diga que não, que há discussões internas, ninguém chega a 10% numa pesquisa sem ter esse poder de calar, digamos assim, o partido e trazer para si. A ver. O que interessa agora, e eu não quero dar conselho para o Joaquim Barbosa, inclusive porque não é uma candidatura que me entusiasme, pelos motivos já apontados aqui, é que o melhor a ele a fazer agora é ficar quieto. Já está quieto, tem 10% quieto, tem todos os motivos do mundo para aguardar a evolução desse cenário quieto. Não cair na armadilha provocada pelo Ciro Gomes de que é preciso ver a consistência da candidatura. Não é hora disso ainda. O que o Joaquim Barbosa tem que pensar, uma vez que ele tem essa imagem, a percepção do eleitor, não quer dizer o que ele seja em si, individualmente, segundo o analista, isso não importa. A percepção dele para o eleitor, para o brasileiro, é de alguém firme, né? Difícil, autoritário, vá lá, mas é uma qualidade. O brasileiro quer esse perfil. Alguém que não negocie, que não ceda aos partidos, que impõe a sua vontade, alguém que resolva o problema, né? Que seja um papaizão. Além do mais, com um histórico concreto de ações contra a corrupção, simbolizadas pela atuação no Mensalão, esse perfil está dado e é muito forte e concorre com o do Jair Bolsonaro, conforme já falamos ontem. Mas de agora em diante, o que fazer? Joaquim Barbosa, se quiser ser candidato forte, deveria voltar a falar com o Brasil, pensando no seu discurso e apresentando uma equipe econômica. Seria uma grande jogada para o Joaquim Barbosa, se da próxima vez que ele viesse a público, eventualmente até para oficializar a sua candidatura, apresentar um grande economista, um grande nome para liderar, porque é isso que se espera dele agora. Quer dizer, que apresente para o Brasil, já que ele se mostra viável politicamente, que ele apresente ao Brasil uma proposta reformista, liberal, na medida do possível, para a cultura brasileira, e que possa, aí sim, chamar para si o eleitorado de classe média acostumado a votar no PSDB. Esse é o desafio dele. O que você acha, Vera? Eu acho que a candidatura vai caminhando para se consolidar. O Carlos Siqueira, presidente do PSB, falou isso hoje nos jornais, né? Falou ontem, está hoje nos jornais. Eu acho que, se a depender dele, ele vai querer ser, senão não haveria razão para sair da zona de conforto em que ele estava para se filiar, mas eu acho que tem algumas questões aí postas. Eu acho que ele tem atributos, tem uma imagem que combina com esta que o eleitor quer da nova política, mas ele tem alguns pontos de interrogação sobre ele. Um deles é o temperamento, o outro é este que o Andreasa falou, qual é o seu programa, principalmente na área econômica para o Brasil. Por enquanto a gente tem só pistas disso,
Uma delas numa entrevista que ele fez para Maria Cristina Fernandes do Valor no ano passado, que resultou numa longa reportagem publicada na revista EUE do Valor, se eu não me engano, dia 17 de maio do ano passado. Eu acho que valeria a todos revisitarem essa conversa, porque ali o que se vê não é um candidato de perfil liberal, e sim alguém que ainda tem dúvidas entre um modelo de Estado forte e um modelo liberal. Me pareceu alguém ainda muito dúbio nessa área, e isso é uma dubiedade que ele vai ter de esclarecer durante a campanha. Eu acho bom que saia da toca. Estrategicamente, taticamente, pode ser ruim, mas num ambiente em que se exige que os políticos sejam transparentes, mostrem a que vieram e por que são o novo, para além só do slogan, ele precisa dizer ao país o que ele quer. E outra coisa, existe uma dúvida sobre se o Joaquim Barbosa tem saúde para encarar primeiro uma campanha presidencial e depois uma presidência da República, que são duas coisas puxadíssimas, e ele tinha aquele problema da coluna que o levou, inclusive, a antecipar a sua aposentadoria do Supremo. Então, as pessoas precisam ver o Joaquim Barbosa. Não dá só para ele ficar na caverna do Batman. Ele precisa sair a público e mostrar que vê. O que você acha, Madu? Eu acho o seguinte, essa candidatura do Joaquim Barbosa, essa pesquisa que saiu aí da Datafolha, caiu feito uma bomba no PSB e acho que caiu também feito uma bomba na casa do Joaquim Barbosa. Acho que ninguém esperava esse resultado tão expressivo. Eu percebo, né, nas hostes, né, do PSB, na cacicada do PSB, muitos já estão se preparando meio para engolir essa candidatura pelo fato dela ser viável. Agora, essas considerações que a Vera fez são todas certíssimas, pertinentes. Primeiro, ele recuperou a saúde que ele tinha na coluna, né? Que ele às vezes fazia algumas sessões de pé, porque não conseguia ficar muito tempo sentado. Às vezes, Vera, a perspectiva do poder, não só a própria perspectiva, tem um caráter balsâmico, milagroso, né? Verdade. Cura tudo. O cara não precisa nem de Viagra. O cara fica um galinho garnizé. Uma beleza. Agora, o mais importante é realmente ele vir a público e dizer por que ele quer ser candidato. Qual é a sua agenda? Quais são os seus propósitos? Eu senti, por exemplo, lá no discurso do Andreasa, certamente estarei enganado, mas uma vontade danada de poder acreditar no Joaquim Barbosa, né? Que ele tem que ser um candidato liberal, que ele tem que ser... Estou querendo ajudar. Estou querendo ajudar apenas. Do candidato dos sonhos do Andreasa, que infelizmente, né, que deve ser muito parecido com o candidato dos meus sonhos, mas que por enquanto não está no horizonte. Muito pelo contrário, pelo perfil que o Joaquim Barbosa tem. Mas a primeira coisa realmente ele se apresentar para a sociedade, não na pessoa que ele é, mas no que ele pretende, nas suas ideias. Bom, Patrick. Oi, Andreasa, rapidamente que eu preciso ir para a nossa primeira parada. Previsão. Claro. Uma previsão. Vai lá. Sobre o Joaquim Barbosa, se ele for candidato. É o perfil típico do sujeito, anote aí, não participará de nenhum debate. Anota aí. Tá anotado, hein? Eu não acho que ele vai ter como fazer isso. O Bolsonaro, se tiver mais ou menos no patamar em que ele tá, ele tem como fazer isso. O cara, sem ter ido ainda para o segundo turno, sem ter percentual que lhe garanta a ida ao segundo turno, difícil. Não vai. Difícil. Deixa eu ver rapidinho. Vai botar aquela capa lá de baixo, vai falar, não vou não, tô acima disso. Tô com dor na coluna, hein? Não vou nesse... Não, porque agora é em pé, Vera. Favorece a ele, é em pé o debate. Rapidinho. Fala, Madu. O problema do Joaquim Barbosa, se ele for eleito, é ele ter capacidade de dialogar com o Congresso brasileiro. Esse é aí que vamos ver. Vai esperando, vai esperando.